E aí, beleza, gente? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que estejam todos bem. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre fungos, certo? Algo que não é muito novo, né? Inclusive, em outras aulas eu já comentei sobre os fungos, tá bom? O que a gente vai falar agora é ampliar mais, né, desse conteúdo. Então, o que será que cogumelos, bolores, orelhas de pau, leveduras têm em comum? Certo? Talvez leveduras o nome não seja muito comum para vocês. Mas cogumelos, bolores e orelhas de pau, acho que vocês até já viram, né, por aí. Bom, então o que será que eles têm em comum? Vamos tentar entender nessa aula isso, né, o que eles têm em comum. Vamos entender mais algumas coisas bem interessantes sobre esse grupo de seres que são os fungos. Primeiro vamos entender quais são suas principais características, né? Quais são as principais características de um fungo? A primeira delas é exatamente a questão de como acontece a obtenção de alimento desses seres, né? Então os fungos são seres heterotróficos, ou seja, eles não conseguem sintetizar seu próprio alimento. Eles só conseguem se alimentar a partir de outros seres vivos. Bom, então diferente das plantas, né, que fazem a fotossíntese, os fungos eles não conseguem fazer a fotossíntese. Beleza? Então, eles podem ser uni- ou multicelulares. Então nós temos grupo de seres unicelulares e outros multicelulares, né? Por exemplo, cogumelo é um exemplo de fungo multicelular, um fungo maior, certo? E o mais interessante que eu acho sobre os fungos é exatamente isto, né? A sua contribuição para o ciclo da matéria nos ecossistemas. O que seria isso? Ciclo da matéria nos ecossistemas. Vocês sabem que todos os seres, animal ou vegetal, eles nascem, eles se reproduzem e eles morrem, né? Então, quando, por exemplo, uma planta, quando um animal morre, o que será que acontece com a matéria orgânica? O que será que acontece com isso, né, isso aqui? Quando a gente morre, por exemplo, a gente é enterrado. Depois de um tempo, se você for lá na cova e começar a cavar, vai achar apenas os ossos. Depois de muito tempo, nem os ossos estarão lá, né? Para onde foi essa matéria orgânica? Então, os fungos eles fazem esse trabalho, certo? Eles vão transformar essa matéria orgânica. Eles produzem substâncias, né, que degradam essa matéria orgânica, fazem uma reciclagem. E aí essa substância facilita, né, a absorção dessa matéria orgânica. Então eles fazem esse trabalho. Isso é muito importante, né, para os ecossistemas. Tá bom? Os fungos, né, existem uma variedade muito grande de fungos. Não existe um ou dois, três tipos. Existem muitos tipos de fungos, né? A diversidade é extensa e também como eles são utilizados. Então nós temos fungos que são comestíveis, como esse aí, o champignon, né? Temos os fungos que são utilizados na indústria de bebida, né, para fabricação de cerveja, como esse aí, ó, o levedo da cerveja. Temos outros ainda que são utilizados nas indústrias farmacêuticas, né, na produção de remédio, né, os antibióticos para combater as bactérias, né? Temos aqueles que são prejudiciais, né? Os bolores, né, o mofo, são fungos que são prejudiciais para o ser humano. Tá bom? Então a diversidade é muito grande desse grupo de seres vivos. Vamos falar sobre as leveduras, particularmente, por quê? Porque as leveduras, né, elas estão presentes no fermento biológico. Não sei se vocês já ouviram falar de fermento biológico, né? E já ouviram também a palavra fermentação, né? Fermentação alcoólica, né? Como é produzido o álcool. Então, as leveduras elas têm uma contribuição muito importante nesse processo, certo? Então, quando nós, por exemplo, vamos fazer um pão, certo? A massa é preparada com um fermento biológico, essa massa é deixada para descansar, depois de um tempo ela começa a crescer. E muitas vezes a gente não entende por que ela está crescendo, né? É uma mágica? Não existe mágica, existe ciência, né? Então o que acontece é o seguinte, o fermento biológico ele vai se alimentar do açúcar, né? Ó, nós temos o fermento biológico, na verdade as leveduras, vai se alimentar do açúcar, né, que está ali na massa, e quando se alimenta desse açúcar, duas coisas acontecem, né? Uma é a obtenção de energia para que ele sobreviva, e a outra é a produção de gás carbônico e álcool, certo? Então, nesse processo de fermentação, gás carbônico e álcool é produzido. O gás carbônico deixa a massa fofinha, né, porque ela cresce e ficam as bolinhas dentro, e o álcool é liberado, tá bom? E vamos falar agora da reprodução dos fungos. Como os fungos se reproduzem? Na verdade, os fungos eles só se reproduzem se houver condições favoráveis. Os fungos não se reproduzem de todo jeito, tá bom?
Então já perceberam, por exemplo, que no tempo frio, no inverno, é mais comum o mofo, né? Por quê? Porque o fungo ele gosta desse local úmido, tá certo? Desse ambiente úmido. Então olha só, nós temos aí um cogumelo, né? O cogumelo ele é formado por essa estruturazinha aqui, ó, chamada de hifas. Essas hifas que estão na parte de baixo, né, do substrato, são chamadas de hifas vegetativas. E nós temos também as hifas que estão nessa parte de cima, chamadas hifas no corpo de frutificação, né, que são as hifas reprodutoras. Essas hifas reprodutoras, elas possuem estruturas chamadas de esporos, certo? Esses esporos, eles são liberados no solo, no ar, no solo, certo? E o vento vai levando para outros lugares. Se eles encontrarem um lugar favorável, eles vão se reproduzir. E é assim que acontece a reprodução dos fungos. Os fungos também, gente, eles estão muito presentes na nossa alimentação, tá bom? Então, olha só que coisa interessante. A gente já falou de muita coisa sobre os fungos, né? E também está presente na nossa alimentação. Então, não sei se vocês já comeram ou já viram aquele queijo mofado, né? Muita gente gosta, muita gente não gosta, né? Existe também o champignon, existe também o shiitake. Então, os fungos eles estão muito presentes na alimentação, tá bom? E os fungos estão também relacionados com a nossa saúde, tá bom? Nesse caso, a gente já falou uma coisa boa, né, relacionada à saúde, que é a produção, né, de antibióticos, né, pelo penicilínio, mas também eles podem causar doenças, são as famosas micoses, né? Então, esse aqui, ó, são esporos do fungo conhecido como pé de atleta, né, que, dependendo das condições, eles podem causar, né, aquelas incômodas micoses, né? Para isso, ele precisa de calor e umidade. Então, por isso que é importante, quando for calçar um sapato, quando for calçar um tênis, ter o cuidado de enxugar bem para não deixar úmido, porque aquilo ali, se ficar úmido, o calor, né, do nosso corpo é muito comum as micoses, tá bom? Beleza? Valeu!